Olá, família Tables, seja bem-vindo ao canal da Tables Global. Hoje estamos aqui em Portugal para poder fazer algo magnífico. Estou com o meu líder, pastor Ryan Adams, para a gente poder aprofundar na palavra de Deus. E o que nós vamos fazer aqui hoje, pastor? Nossa, a gente vai aprofundar um pouco mais na mensagem que foi ministrando no domingo passado. Muito bem. Então, Deus colocou isso bem forte no meu coração para a gente começar a fazer essas reflexões. E eu acho que não tem melhor forma, né, de fazer isso do que a gente ouvir a ministração, a gente faz as nossas anotações, depois a gente pode ir um pouco mais profundo, ou talvez a gente meio elaborar Muito bom. as coisas que foi falado, mas tudo é baseado para ajudar pessoas a aprofundar na palavra de Deus. Muito bom. Gente, o primeiro valor da nossa igreja é viver o evangelho puro. E nós zelamos muito por isso. Então, nas nossas pregações, em todas as igrejas, a gente sempre faz pregações positivas, para a gente poder ir num nível sempre profundo. Só que aqui, nós vamos aprofundar ainda mais, porque aqui é um local para você crescer espiritualmente. Se você está aqui, você vai aprender da palavra, você vai receber revelações, direções para o Senhor. E é por isso que estamos aqui, para ter essa conversa e aprofundar naquilo que já está sendo ministrado. A pregação já está no YouTube, já está aí na nossa plataforma, mas... Você pode fazer o balanço, né? Mas aqui, gente, nós vamos ir no nível mais profundo exatamente para poder edificar a sua vida. Então a gente vai ler hoje João capítulo 15, porque a pastora Bia ela abordou um tema interessante, pastor. Ela falou sobre permanecer para frutificar. Isso é bom demais. O que você acha disso? Cara, eu lembro rapidinho, eu acho maravilhoso. Sim. Eu me lembro quando a Bia falou com a gente, vamos conversar, ela sentiu muito forte no coração dela pra gente começar a entrar nessa, talvez não sei quantas semanas a gente vai falar sobre isso, mas acho que mês passado a gente fica muito falando sobre discipulado, sobre algumas outras áreas, e esse é tema do ano, né, pra nossa igreja. Sim. Mas ela sente forte pra gente começar a entrar sobre frutificação. Eu acho que essa é incrível pra falar. Porque discípulos precisam dar frutos, né? Então, para mim, a significante é muito importante, porque me fala sobre minha responsabilidade, a gente vai falar sobre isso provavelmente hoje, né? Para dar frutos em vida, né? Muito bom. A gente aqui, para você entender, você que não faz parte da igreja Tables Cascais, aqui em Portugal, né? Nós estamos num período que nós entendemos que estamos de frutificar, né? De crescimento, de avanço. Então a gente quer trazer isso para a igreja local, no caso aqui em Cascais, aqui em Portugal, mas também a gente quer compartilhar com você. Ou seja, você vai aprender também no mesmo nível. Então a gente vai ler aqui João capítulo 15, para nós entendermos um pouco mais, e aí a gente vai ter uma conversa muito bacana. João capítulo 15, no verso 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Uau! Vocês já foram limpos pela mensagem, pela pregação que eu lhe tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não tiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos e menos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele produz muito fruto. Interessante que ele está repetindo a mesma coisa que ele falou, hein? Uau. Pois sem mim vocês não podem dar fruto e não pode fazer coisa alguma. Quem não permanecer em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Meu Deus! Mas se vocês permanecerem em mim, sempre palavra de esperança, né? Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Uau. Verso 8, finalizamos aqui. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstra que meus discípulos são de verdade. Uau! Fui falar, tipo, tô falando isso, falo, uau, essa é bem forte. É muito forte para a igreja, né, hoje. Nossa, é muito poderoso. Falando de permanecer para frutificar. Foi isso que a pastora Beatriz ela abordou na pregação no último domingo. E é isso que nós vamos agora entender um pouco mais. E eu queria trazer uma pergunta para você, pastor, para a gente abrir esse lugar. Por que Jesus escolheu a imagem da videira para falar sobre relacionamento com os discípulos? Uau. Para mim, né, eu e Jéssica, a gente sempre tem essa estratégia para ler a Bíblia inteira, né, durante o ano. A gente tenta, ou várias vezes, porque a gente lê muitos capítulos durante o dia.
Mas é interessante, porque lá no Antigo Testamento você vê esses tipos de assuntos acontecendo muito. Quando Deus está falando sobre o povo de Israel. Uau. É interessante porque Jesus, né, ele estava querendo os discípulos entenderem uma coisa que, na verdade, já foi falado há muito tempo, né? Você vê lá, né, Isaías, eu não estou aqui, em Isaías capítulo 5, se você está estudando, pode ir lá, Isaías capítulo 5. Gente, ó, pega a palavra aí. Você vê isso que, olha, Deus usa isso quando estava falando, né, sobre a nação de Israel. Eu amo isso porque para muito tempo, né, a nação de Israel, eles tinham promessas, eles foi conectado com Deus, mas eles estavam sempre fazendo saindo fora ali, né, do caminho. Interessante, porque Deus levantou vários profetas para tentar ensinar o povo de Israel para voltar, porque ele estava conectado com Deus, mas ele não estava dando frutos, estava vivendo outra forma de vida, e não está correto, né, cara? Não tem como entender. Olha que profundidade isso que o pastor compartilhou. Você está falando de um contexto, né, que é lá do Antigo Testamento, mas que aponta para Jesus o tempo todo. Um povo que foi escolhido, o povo de Israel, que tem a similaridade, né? O povo de Israel, ele é visto como uma videira diversas vezes. Ele citou aqui Isaías, tem outras passagens. Mas agora Jesus, ele se apresentou de outra forma. Ele está falando agora, eu sou a videira, mas eu sou agora a videira verdadeira. Olha isso. Uau! Tipo, agora eu estou apresentando como você que não vai falhar. Tipo, Israel falhou, né? Israel, você falou que ele saiu do caminho, mas... Agora, o povo de Deus que se apega e se relaciona, se quer frutificar mesmo, ele agora fala assim, ó, se você estiver em mim, você vai conseguir ir para esse lugar, né, pastor? E não só isso, mas você vai conseguir começar a produzir frutos, né? Uau. Eu acho, para mim, é tão lindo, porque é uma coisa para permanecer em Cristo e outra coisa para também dar frutos, né? Que às vezes é uma coisa que a gente, como pioneiros, né, plantadores de igreja, a gente passa por esse processo, né, de ajuda pessoas a entender que você é uma discípula de Cristo, né, que você foi salvo, que você tem uma vida, um futuro boa, Muito bom. né, mas agora você precisa dar frutos, porque você é discípulo, né, você precisa dar frutos. Muito Então, bom. permanece em Cristo e você vai conseguir frutificar. Muito vai bom. ter frutos, né? Uau. E ele falando isso me trouxe uma reflexão. Se eu, como seguidor de Jesus, nós, como seguidores de Jesus, seja você pastor, voluntário numa igreja, eu estou inserido num corpo local, eu não estou dando fruto, nós precisamos fazer uma análise, né? Se eu não estou frutificando, eu estou na igreja todo domingo, eu estou procurando fazer e cumprir os princípios bíblicos, mas eu não estou frutificando, meu irmão, eu te asseguro, você precisa fazer uma análise. Você fala, Espírito Santo, me ajuda aqui. Será que realmente eu estou conectado na videira, né? Entender esse lugar de nós estarmos conectados para crescermos. Nós somos chamados para frutificar, gente. É isso mesmo. Nós somos chamados para poder avançar e dar frutos, né? Como você falou. É importante, né, galera, dessa conexão. Essa conexão não é só uma sugestão. Essa conexão é vital. Muito bom. Para nossas vidas, para DNA, para realmente viver uma vida plena, como Deus fala, né? Ele quer a gente viver uma vida plena. Muito bom. Então, como eu posso viver uma vida plena, Mateus? Eu preciso ficar conectado da fonte da vida, né? Muito bom, cara. Olha, obrigado. Essa foi uma pergunta muito bom, viu? Eu tenho uma pergunta para você hoje, que eu vou tentar de falar em português. Então, eu tenho a gente tem minhas notações em inglês aqui, tá? Mas eu vou traduzir em português, tá bom? Então, você tem em português? Eu acho que é melhor eu ler. Desculpa. Muito bom. Aqui. Ok. Cadê? Isso é. Mateus, o que significa na prática, porque eu acho que é muito bom que a gente fala sobre essas coisas, né? O que significa na prática ser podada por Deus? Essa palavra podada, para mim, parece forte. É forte em português? Podado. Qual que é a palavra em inglês pro povo aqui? Porque aqui, gente, nós somos uma igreja global, tá? Então... eu tô tendo aula de português aqui, né? Mas olha, é prune. Uau. Eu gostei mais dessa palavra. Prune. Uau. Gente, essa pergunta me faz refletir num sentido que... Essa palavra podar eu coloquei aqui.
Elando, essa palavra no grego é uma palavra que significa katairei. Gente, nós não somos professores de gregos aqui, amém? Mas nós tentamos aqui. É o que está escrito, depois você pesquisa. Olha o que significa a palavra podar. Limpar, remover excessos e impurezas. Deus remove em nós o que não corresponde à identidade de Cristo. Uau! Quando nós entendemos o que, primeiro, ele falou de podar, é algo que é necessário, gente. É necessário. O discípulo de Cristo, ele está sempre constantemente podado. E por que que a poda ela é importante? Porque a poda é a limpeza. Yeah, that's good. Aponta diretamente para a santidade. E um mundo que cada vez mais está tão perdido lá fora. As pessoas não estão nem aí para nada, não honram seus pais, não fazem o que tem que ser feito, não honram mais as lideranças deles. E a poda, ela é necessária. Ela não é uma opção. Ela não é uma opção para gente que seguimos a Jesus. Cortar, não. Nós vamos chegar nesse ponto. Cortar é outro ponto. Podar, gente, é importante para a gente continuar crescendo. E somente através da poda que a gente tem frutificação. That's so good. E como que você pensa a respeito disso, pastor? Porque dói muito pensando na juventude nossa, pensando na sua história, talvez, a poda, como que ela dói, né? Mas ela é necessária. Olha, eu vejo isso, essa frase que talvez pessoas não concordam, né? Que não mata você, deixa você mais forte. Uau. Mas, tipo, é uma realidade do meu ponto de vista, Mateus, muito importante hoje em dia, que nós precisamos passar para esses momentos, porque são os elementos necessários para fortificar a nossa fé. Uau. Eu acho que hoje em dia, Mateus, tem pessoas que têm fé muito fraca, porque eles não passam por esse processo. Muito bom. Então tem tantas coisas, talvez, muito gordura, né? As coisas que tá conectado que precisa ser tirada. Sim. Eu vejo isso quando eu tô malhando, né? Eu e Mateus, a gente tenta de malhar, a gente tenta ser mais fit. A gente tenta ser fitness, gente. A gente tenta. Eu tento de ser fitness, né? Mas eu descobri a importância de uma dieta saudável. Uau. Porque mesmo que eu tô malhando, né? Se eu malho, mas não muda meu ritmo de comida, se eu continuar. Porque o diet, a alimentação, ele diz, é 80% ou até quase 90% do jeito que você quer ser. Então, se você malha muito, mas você não tem uma dieta boa, então cabendo que o que vai acontecer? Você não vai ser saudável, você não vai crescer na maneira que você precisa crescer. Então você precisa passar por esse processo de tira coisa da sua vida para ter para ser forte. Fica forte igual o pastor, forte. Mas isso é muito importante, Mateus. Porque hoje em dia, cara, o povo não quer fazer isso. Nossa. O povo, eles não gostam de sentir. Não quer, né? Porque é doloroso. É doloroso, né? Dói, eu não quero, mas Jesus fala, olha, é necessário para o seu crescimento. Uau. É necessário. E se você está treinando, você sabe, se você vai para academia, aqui em Portugal fala ginásio. Se você vai para um ginásio, ginásio, é isso. Quando você começa, fica cheio de dores, né? A gente fica com muitas dores e muitas pessoas param aí nesse início do processo porque tá tendo ali uma limpeza ali em você. Mas ela é necessária, meus irmãos. Nós podemos falar que também a poda é um sinal de cuidado do Senhor com a gente, hein? Sem dúvida. A palavra fala, o pai só corrige o filho que ama. Então, a poda ela não só é importante, como ela é necessária, né? E demonstrando esse amor que Deus tem por nós também, né? Mateus, me pergunto para você, porque às vezes pessoas têm essa dúvida. Então, o que são as coisas tóxicas? Quais são as coisas que não são bom, que eu preciso tirar da minha vida? Parece uma coisa simples, né? Talvez é uma pergunta simples, mas eu acho válido, Mateus. Sim. Tem algumas coisas que não é necessário para pessoas. Tem uma coisa que você pode ajudar pessoas. Quais são coisas que precisam ser limpadas na vida de pessoas? Muito bom. É uma pergunta que, entrando dentro do contexto, exemplo, do que eu vivo hoje, vendo a geração que nós estamos lidando, que é tão acelerada, que é rápida as coisas, tão fast food. Eu sempre analiso o que eu estou fazendo que é bom e o que está fazendo que não é legal. E o que eu posso mudar? O que eu posso retirar? Eu vejo que hoje nós estamos sendo muito extremos. Eu me incluo nisso, tá? Eu confesso aqui para vocês. Aqui também a gente confessa pecados porque é um lugar de crescimento. Mas o quanto tempo que eu gasto, talvez, num celular. O quanto tempo que eu gasto vendo muitas séries, tipo, todo dia, várias horas em séries. E, gente, não é pecado, não é um problema, mas é um extremo de tantas coisas que a gente está vivendo e a gente normaliza o que não deveria ser, né? E acaba que, às vezes, o que é para ser equilibrado, porque Jesus era equilibrado. Então a gente precisa pensar assim, eu preciso eliminar essas coisas desequilibradas da nossa vida para continuar avançando.
para poder agradar o coração do pai, né? Não ficar, eu tô cansado, eu tô me sentindo muito cansado, mas que horas que você dormiu? Quanto tempo você ficou ali no telefone, vendo TV, vendo uma série, mas quanto tempo você estava com a palavra? Quanto tempo que você estava orando, né? Quanto tempo você estava buscando o Senhor? Eu vejo que as pessoas nesses extremos, elas acabam, né, se perdendo aí nessas coisas pequenas, que às vezes é coisa boa e se transforma em coisa ruim, né? Eu acho também, essas avaliações são tão necessárias hoje em dia. Então, a gente não está aqui para falar, você é pecador e, tipo, nós somos melhores, nada disso. O que a gente está tentando de fazer e ajuda você a fazer essa reflexão e essa avaliação para realmente pergunta. Eu falei isso no primeiro semana, quando a gente começa essas séries. Eu falo, gente, nós precisamos ter uma postura correta para realmente entrar nesse nível. Por exemplo, o Isaías passou por esse processo de afinação, né? Ele ouvia as coisas que não estavam corretas, então ele fez um ajuste, ele mudou. E essa postura preparou Isaías para ouvir a palavra e também para responder na palavra. Essa é uma outra coisa, para ouvir e responde, né? Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, galera, é para ajudar você a identificar algumas coisas que você pode fazer. Eu notei alguns aqui. Olha, às vezes é ego. Às vezes são os vícios, né? Então, eu notei aqui alguns vícios. Às vezes, realmente, são coisas que, por exemplo, hábitos que você tem que realmente precisam mudar, precisa ser ajustada. E nisso é para seu bem. Então, eu creio que essa palavra, mesmo que é forte a palavra, que é pruned, podado, é forte, mas é tão necessário, porque vai preparar você para ouvir e também vai dar força para você responder. Muito bom. Eu não vou entrar aqui muito a fundo nesse aspecto, mas quando fala de ego, homens, ego e orgulho, meus irmãos, nós precisamos ser tratados nisso todo dia. Todo dia. Às vezes a gente maltrata as nossas esposas, nossos filhos, as pessoas à nossa volta sem perceber por conta do nosso ego. Então, gente, não permita. Precisa mudar. Não permita, não permita. E pastor, o que você entende, o que significa, realmente, o que significa permanecer em Cristo? Por que isso é tão vital? Permanecer, né? Nossa, eu estava olhando aqui minhas notações durante o tempo que você estava falando, né? E eu leio essa palavra abide, né? Para habita, né? Ele em grego é meno. Esse é bem lindo, porque, tipo, ele implicar para ficar em casa, né? Tem muitas pessoas que gostam de ficar em casa, né? Mas não gostam de sair, né? Mas ele continuar explicando isso, porque a palavra de grego, ele, tipo, é uma cebola, né? Ele abre. Por causa disso, a gente sempre encoraja vocês, quem tá na igreja, olha, não só corre na palavra, vai lá, lê, estuda, né? Ele é muito lindo. Então, essa palavra meno, ele é muito lindo porque ele dá esse entendimento para ter um relacionamento continuante, ou continuar, íntima, estabilidade. Então, ele é uma palavra que realmente mostra um cenário de casa, né? Um lugar onde a gente pode pertencer. Mas às vezes hoje, Mateus, eu vejo uma coisa. Pessoas talvez não tenham uma casa, eles não têm uma mente boa na casa deles, então só para eles... É tóxico, né? É tóxico fazer... às vezes a casa deles é tão tóxico, eles têm uma dificuldade para entender o que essa palavra significa. Então, se você está escutando isso, você não tem uma casa boa, talvez você tinha uma vida muito difícil, olha, minha oração é que Deus revelar para você o que significa habitar. Que Ele pode ensinar você de novo o que é casa. Em Cristo é uma casa segura. Por causa disso é tão importante que a gente habita nele, porque é lá onde a gente pode descansar, a gente pode, né, a gente pode alimentar, a gente pode ter momentos bons. Igual a gente acabei de chegar aqui, né, Portugal. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Finalmente gente, você depois vai fazer um tutorial de tudo que aconteceu. A gente chegou, agora tem um apartamento, né? Você tava lá semana passada com a gente, fez um game nice, né? E, tipo, cara, é maravilhoso, viu? Porque a gente vive essa vida missionária, a gente já eu fui dos Estados Unidos para o Brasil, Brasil para a Finlândia agora aqui. Gente, ele não para, viu? Ele não para. Mas, cara, a sensação, velho, quando você tá em casa,
Tipo, porque eu lembro que a gente estava no hotel, foi quase 3 semanas no hotel. Uau. E quando a gente finalmente chegou lá, eu me lembro, cara, eu fecho a porta, eu respirei e falo, tá em casa. Véi, o Deus que a gente tem a mesma sensação em Cristo, né? Uau. Por causa disso, eu creio que Cristo estava falando com esse povo, gente, aqui vai ser o melhor lugar para você habitar. Não precisa ficar lá como os israelitas, lá no deserto, tentando de fazer no seu maneiro, não vai dar certo. Muito bem. Fica, permanece em mim, aqui, nessa casa. Uau. Como eu posso fazer isso? Olha, proximidade. Igual quando a gente faz o discipulado, né, Dô? Discipulado é o quê? Proximidade. Relacionamento com Cristo é proximidade. Mas como eu posso se aproximar com Deus? Como eu posso habitar em Cristo? Não é tão simples às vezes para todo mundo, mas oração, palavra, entendeu? Levando esses princípios, essas disciplinas todos os dias, vai ajudar você não apenas conhece a palavra, mas viva a palavra e fica em Deus. Eu olho para isso que o pastor Ryan está falando, nós vamos tomar isso como estilo de vida, gente. Tem que ser estilo de vida, não pode ser, eu tô precisando e eu vou fazer, não, minha casa agora. Não, gente, isso aí você tá só num refúgio momentaneamente. Não. Nós estamos aqui querendo instruí-los para que você viva como estilo de vida. Isso faça parte de você. Qualquer lugar do mundo, assim como o pastor Ryan já passou por diversas nações, um chamado missional. Hoje eu estou vivendo essa realidade também. A gente entende, ele precisa ser seguro, precisa ter esse relacionamento íntimo com o Pai. Nós precisamos zelar por isso daqui, gente. O relacionamento com a palavra, né? Ter devocional com a nossa família, né? Não é só nosso, é com a nossa família também. Como homens, liderar a nossa casa, essa intimidade. Gente, jejum. Nós estávamos falando aqui agora, antes de começar esse ensinamento, qual a importância do jejum. A gente não escuta isso mais, né, pastor? A gente não escuta as pessoas falando que vão jejuar. Eu vou jejuar, nossa, eu estou muito bem. Porque não é um estilo de vida. E uma coisa que o Bia falei semana passada, que eu achei, eu pego o que ela falou, eu fico lá na semana inteira pensando sobre isso. Ela falou, é um privilégio para habitar em Cristo. É um privilégio para ter uma igreja, é um privilégio para ter essa oportunidade, esses acessos livres. Fez sentido, cara? Porque antigamente o povo de Israel tinha essa proximização muito limitada. Foi muito limitada. Eu e a Jéssica amamos ler o Antigo Testamento, essas histórias. E foi muito limitada. Mas Cristo estava agora falando com esse povo, olha, preparando eles, né? Você vai ter acesso todos os dias para meu Pai através de mim. Por causa disso ele diz, aí pessoas perguntam, por que é tão importante habitar em Cristo? Porque quando você habita em Cristo, você vai encontrar com sua segurança, sua paz, etc, etc. Mas também, você vai ter acesso ao Pai. Então, o acesso ao Pai é que, por causa disso, ele fala, permanece em mim. Você precisa ao acesso ao meu Pai e através de mim. Não tem outra forma. Então, Bia estava falando, é um privilégio foi convidado para participar nisso. Isso é muito bom. Não leva isso como uma coisa comum, galera. Entendeu? Eu vejo que as pessoas levam com muito comum. Não, demais, cara. Eu não tô falando que a gente precisa boba na palavra, mas a gente precisa voltar na simplicidade, viu? Por causa disso, tables, a gente são profundas na palavras, mas na maneira que a gente encontrar, a maneira que a gente fazer, é simples, cara. A gente não quer esquecer a simplicidade do evangelho. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Então, gente, não leva isso. Simplicidade não é ser superficial. Não Entenda isso. Ser simples não é superficial. Jesus era simples, mas ele não era superficial, ele era mais profundo do que você pensa. Então, é entender. João 6, ele deixa muito claro. Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. É isso mesmo. Para onde eu vou? Gente, eu não cresci na igreja, eu não sei sua realidade. Eu do pastor Ryan, a história também é um pouco complicada, mas estamos aqui, restaurados, podendo falar pela misericórdia do Senhor. E então, com a palavra do Senhor, nós conseguimos avançar, ter esse ambiente, né, de casa. Tem uma frase lá que eu tenho ali aqui em português, mas eu creio que Bia falou sobre isso, sobre cristãos que habitam em Cristo. Tem essa a frase em português? Cristãos que permanecem em Cristo não são definidos pela estação, mas pela raiz.
Bom, fazendo uma camisa. Pronto, vou logo. Gente, lê isso mais uma vez, porque é tão bom. É simples, mas é tão bom. É edificante demais. Pode ler. Cristãos que não permanecem em Cristo não são definidos pela estação. Não, fala de novo. Cristãos que são... Fala mais uma vez. Cristãos que permanecem Isso. em Cristo não são definidos pela estação, mas pela raiz. E a raiz é quem? Uau. Cristo. Uau. Gente, ele é quem é a fundação de tudo, é por causa disso, habita em mim. Seu testemunho, isso é incrível, porque se você são guiado pelas estações, se as coisas são boas, são ruins, e essa define você, e você não vai ser um bom testemunho. Mas quando a sua vida está enraizada em Cristo, pessoas vão olhar para você e falar, uma coisa está diferente, independente da estação. Por causa disso, mais uma vez, pessoas perguntam, por que precisa permanecer em Cristo? Porque ele realmente é o âncora. Independente de qual estação, independente de qualquer coisa que está acontecendo do seu lado, você vai ficar firme e forte e, gente, essa é uma testemunha pura. Uau. Eu amo essa frase aqui. Bom demais. A gente está acabando aqui. Eu tenho mais uma pergunta para você. Tá pronto? Tá? Eu pode ler essa. Pode. Eu não gosto, às vezes, de traduzir. Aqui. Mateus, como saber se eu estou frutificando de verdade? Eu falo de novo, tá? Como saber se eu estou frutificando de verdade? Como eu sabia, Mateus? Como realmente pode saber? Eu vou ler a própria palavra, porque a gente não quer inventar nada aqui, gente. A gente fala o que a palavra está realmente nos ensinando. Olha o que a palavra diz no verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Gente, saber se eu estou frutificando, vamos lá, Gálatas fala sobre o fruto do Espírito, né? Paciência, amor, alegria, benignidade, longanimidade. Tipo, a gente esquece disso, mas isso é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. É uma pessoa que se propõe a viver para o Senhor. Você é uma pessoa que está tendo paciência? Eita! Você é uma pessoa longânima? Essa é onde a gente vai colocar uma Já pega, tipo... Nós estamos aqui, gente, não é só para vocês, isso começa pra gente primeiro aqui. A gente tá fazendo uma análise nós, porque a palavra nos lava, a palavra nos limpa. E será que realmente eu estou vivendo em amor? Será que nós temos amado as pessoas ou a gente faz algo por troca? A gente obedece a Deus por troca. Acho que Deus vai me recompensar aqui, então acho que eu vou fazer. Será que nós estamos com essa mentalidade? Então, entender se eu estou realmente frutificando é se você está vivendo o fruto do Espírito, se você diariamente está conseguindo fazer o simples, mas que é profundo, é amar as pessoas, é se alegrar. Minha alegria e do pastor Ryan, das nossas famílias, não depende se o cenário tá bom ou não. A gente teve um apagão semana passada e inicialmente a gente ficou desesperado, mas peraí, o Senhor é que nos sustenta. O Senhor é que cuida de nós. Então, se nós sabemos que nós estamos vivendo segundo a palavra de Deus, nós estamos ali, frutificando porque as pessoas vão ser abençoadas por isso, né? Sem dúvida. E eu entendo desse lugar de viver pelo fruto do Espírito, sendo guiado pelo Espírito Santo, as pessoas estão sendo abençoadas também, gente. Quando você frutifica, não tem como reter. Pessoas vão ser abençoadas por conta de você. É uma coisa que o Bia falou que eu acho que é interessante para adicionar que você falou, é que você vai ser generosa. Então, uma sinal que você está dando frutas é que você é generoso. Muito bom. Se você não... se você é mão de vaca... Mão de faca. Se você fica aqui, a gente tem uma frase em português, no Brasil, que às vezes não tem nada a ver, né? Com as outras culturas, mas mão de vaca, se você vê fechado, você não é generoso. Você não é generoso. Talvez você não está frutificando, né? Tem frutas mesmo. Serviço, evangelismo, né? Olha... a fato que você dá no frutos é porque você pode saber que você dá no frutos quando você tem a paixão para evangelizar. Uau! E outra coisa que Jéssica sempre fala, eu sempre gosto que ela fala disso, ela fala, Ryan, ela fala com pessoas, pastores, né? Pastor, você sabe você é um pastor quando você tem rebanho, né? Uau. Você tem pessoas que estão seguindo ou você está cuidando. Tem cheiro ali, né, de ovelha, né? Essa é uma sinal, uma verificação que você realmente é um pastor. Pastor tem ovelhas. Olha aí, você que tem dúvida sobre o chamado pastoral, melhor dica é essa, gente. Ninguém tá seguindo você, ou se você não está cuidando de ninguém, então provavelmente precisa dar uma paradinha e aprender um pouco mais.
Mas essas frutas, eu creio que a validação das frutas está enraizada, como você diz, amor, paciência, generosidade, serviço, atos de evangelismo, né, servindo, proclamando, né, evangelizando. Esses são os frutos. Esse é muito, muito importante. Porque às vezes, rapidinho, pessoas às vezes acham que frutos são, porque você é rico. Se você está em Cristo, se você é rico é porque você está em Cristo. Ok, pode ser próspero, não tem problema nisso. Mas tem outras coisas, em meu ponto de vista, que são mais importantes. Que Jesus diz, o que é mais importante? Você precisa amar pessoas. Precisa amar Deus, amar pessoas. Esses são os frutos também. Esse realmente, meu ponto de vista, é a validação das frutas. A validação que você está enraizada, né? Muito bom isso. E também a palavra ela vai nos falar, né? Pelos frutos conhecereis. Então as pessoas também vão reconhecer o Jesus que nós servimos. Pelos frutos. Né? Então, quando você tá, gente, você não eu nunca vi uma árvore forçando para poder dar frutos. Não, se o galho tá conectado, tipo assim, dá fruta. Não, gente, não. Se está conectado à videira, se nós estamos conectados a Jesus, frutificação é consequência. E vai ser frutas da videira. É uma coisa que Bia falou, eu gosto disso, tipo, se, por exemplo, se você pega uma fruta laranja e você vai dar uva, né? Fazer isso, se você fazer pressão e ele começa a sair uva, você, peraí, não é uma coisa errada aqui. Então é uma coisa interessante, porque quando essas coisas aconteceram na sua vida, coisas difíceis, e você é tipo pressed, né? Quando essas coisas acontecerem, quando você está enraizada em Cristo, o que vai sair de você vai ser as características de Cristo. Uau! Então, eu acho uma ótima prova. Uma ótima prova que realmente diz, eu realmente estou enraizada em Cristo. Quando essas coisas aconteceram, o que sai de mim? Muito bom. O que sai da minha vida? O que sai tá da saindo minha da nossa mente? boca, né? Tá saindo da nossa mente. Essa aconteceu comigo outro dia, uma coisa aconteceu, e eu vou falar sinceramente, não foi a característica de Cristo, foi outra coisa, foi de ansiedade, ansiedade, fica ansiosa. Eu fui pressed, uma coisa aconteceu, eu comecei a ficar ansiosa. Cara, eu preciso mudar. Preciso mudar a minha vida. A gente não quer trazer nenhuma perfeição, gente. Nós queremos trazer uma simplicidade, até para você saber, isso é possível, isso é real, isso acontece, mas em Cristo nós conseguimos frutificar, nós conseguimos avançar. E pastor, para nós podemos finalizar com uma pergunta assim que ela, para mim, ela é para poder fechar realmente com chave de ouro. O que acontece quando alguém escolhe não permanecer em Cristo? É óbvio muitas coisas, né? Mas a gente precisa falar o óbvio também. Eu acho uma história, a gente não quer ir muito longa nessa conversa, mas eu quero só deixar isso para vocês. Uma história que marca muito a minha vida, é quando Pedro foi convidado para andar no mar, né? Eu amo essa história, né? E você veja, tipo, você veja a intensidade na vida de Pedro para sair do barco, né? Cara, ele fica animado, fica impressionado, né? Eu quero ir até meu mestre, né? Jesus diz, vem, então ele sai do barco, foi lá, estava andando. Uma coisa que você vê, o resultado de tira seus olhos em Cristo, ou, né, sai dessa rama, você vê que vamos dizer, a escuridão ou morte estava tão pronto e disponível para sugar ele. E, tipo, eu vejo isso, tipo, quando eu vejo esse cenário, eu penso somente, na verdade, nisso, da disponibilidade que a morte tinha, o inimigo tinha, ele estava lá, cara. Por causa disso diz que o inimigo tá lá procurando, né? Procurando um leão. E nesse momento eu vejo que os pés de Pedro estavam, né, igual o vidro. Você tinha a morte que estava lá vigiando, os pés do Pedro vigiando, pisando, né? Só esperando, né? Só esperando. Vigiando. E o momento, porque o Pedro não foi Deus que afundou Pedro, não foi. Foi pelo fato que ele tira os olhos de Jesus, a morte estava lá como eu vejo um vidro, né? Tava lá esperando. Pedro tirou os olhos dele e o que aconteceu? Pegou.
Gente, isso é tão sério, porque, gente, vocês têm uma vida muito preciosa, vocês têm um chamado maravilhoso, mas você precisa entender. Vamos dizer, a mesma intensidade que Deus tem em usar Sim. você, é a mesma intensidade, ou talvez mais, do inimigo que quer, não mais, mas eu creio Sim, que, sim, eu acho que sim, mais, porque sim. ele quer roubar, Sim. quer destruir, Sim, sim. quer tirar. Então Gente, esse é o resultado, cara. você precisa, Fez sentido? se for necessário, volta a esse ensinamento, escuta isso de novo, porque isso é muito sério. Nós estamos diante dessa realidade, e nós todos estamos suscetíveis a isso, tipo, de nós não apegarmos a palavra, tirar, olha isso, é segundos, né? Às vezes segundos, tirar os olhos de Jesus, Bom, o leão, ele tá ali, ó, procurando, esperando. Porque, gente, entenda, ele não tem autoridade sobre os filhos de Deus. não tem. Tá vivendo em santidade, tá fazendo o que o Senhor te chama, ele não tem autoridade. Você não precisa ter medo. Às vezes as pessoas têm medo, né? Você não precisa ter medo. Mas, tem um mas, a gente tem que estar continuamente com os olhos no nosso Criador. Ó, com os olhos do nosso Senhor. Não tá fazendo sentido, pastor. Gente, depois você pergunta, faz uma ligação, você conhece o pastor Rainha, o que ele passou durante esse período. Gente, eles passaram muitas coisas, mas tá aqui. Tá firme, por quê? Ele se apegou ao Senhor. Nunca tiram meus olhos. Eu prometo para Deus, Deus nunca vai mais tirar meus olhos de você. Claro, eu tenho momentos, às vezes, de fraco. Todo mundo vai ter momentos de fraco. Ninguém é perfeito. Mas você precisa decidir hoje mesmo. Se você não entende nada desse ensinamento, da pregação da Bia, mas pega isso. Você precisa. Tem esse relacionamento com Cristo todos os dias e não tira seus olhos. Não tira seus olhos de Cristo. Mantenha seus olhos em Cristo. Que você pode pegar isso, independente que passou na sua vida, independente que aconteceu ou não aconteceu, mantenha seus olhos em Cristo. Ou, nesse assunto que a gente mantenha conectada. Amém. Gente, mais do que você começar bem, é como você termina. Começar bem, talvez você começa meio devagar, ou às vezes começa muito intenso, mas permanecer e frutificar é o que o Senhor quer de nós, espera de nós. Então, pega esse ensinamento, gente. É uma coisa que nós encorajamos você, envia para aquela pessoa, para poder ser abençoada, ver essa conversa, bate-papo. Você sabe que ela precisa, então compartilha, para que não tenha a ver com a plataforma, tenha a ver com abençoar as pessoas. Então é um encorajamento que a gente está fazendo para você, né, pastor? Eu posso orar para você e para a gente? Amém. Pai, eu quero orar para a vida do Mateus, de toda a liderança do Tables aqui em Portugal. Senhor, todas as pessoas que estão nessa igreja, todo mundo que está assistindo esse ensinamento hoje, Senhor, que você pode revelar para eles, da mesma maneira que você revelar para a Bia, para eu e para Mateus, da mesma forma que você está revelando para tantas pessoas, revela para essas pessoas que às vezes têm dificuldade para entender isso. Sim, Senhor. Senhor, que eles podem sugar o máximo dessa raiz, né? Eles podem providenciar, eles podem aproveitar, né? Eles podem aproveitar nessa conexão. Senhor, você está dando frutos, você está dando todas as vitaminas, todos os nutrientes para dar frutos. Então, nós queremos dar frutos, porque essas frutas não são apenas para nosso bem, para nossas vidas, mas para gerações, para deixar um legado, para pessoas que vai realmente ser beneficiadoras dessa fruta que sai da árvore de nossas vidas, sai de nossas vidas. Senhor, mais uma vez, muito obrigado por esse tempo e abençoa as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, espero que você tenha sido abençoado por esse ensinamento. Semana que vem nós vamos estar falando de outro assunto, permanecendo provavelmente falando sobre frutificação. É um tema que a gente tem abordado aqui na nossa igreja em Cascais, Tables em Cascais. Então, até o próximo episódio. Fique aí você poder ser abençoado e nos vemos no próximo episódio que nós tivemos. Deus abençoe. Tchau.